Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mente de Sucesso. É uma alegria ter você aqui. Existe algo invisível que está roubando suas oportunidades financeiras agora mesmo. Napoleon Hill passou 20 anos estudando os homens mais ricos da América e descobriu que todos eles tiveram que enfrentar os mesmos 6 inimigos internos. Ele chamou esses inimigos de os 6 fantasmas do medo. E o mais assustador: a maioria das pessoas vive controlada por esses fantasmas, sem perceber. Se você sente que trabalha duro, mas as oportunidades sempre escapam, se você tem ideias, mas nunca as executa, se você ganha dinheiro, mas sempre perde tudo de novo, esses são sintomas claros de que pelo menos um desses fantasmas está operando nas sombras da sua mente. Fica comigo até o final, porque vou revelar cada um dos 6 medos, como eles te sabotam, e vou te ensinar uma técnica prática para expor esses fantasmas e neutralizar o poder deles sobre você. Napoleon Hill não era um teórico de escritório. Ele entrevistou mais de 500 milionários, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. E sabe o que todos tinham em comum? Não era inteligência superior, não era sorte, não era conexões familiares. Era a capacidade de identificar e vencer esses 6 medos específicos que paralisam a maioria das pessoas. Hill descobriu que esses medos são universais, existem em todas as culturas e em todas as classes sociais. Mas aqui está o detalhe crucial que Hill enfatizava. Esses medos operam no nível subconsciente. Você não acorda de manhã pensando: hoje eu tenho medo da pobreza. Não. O medo age de formas sutis, disfarçadas, enganosas. Ele se manifesta como procrastinação, como autossabotagem, como escolhas irracionais que te afastam da prosperidade. E daqui a pouco eu vou te ensinar um exercício poderoso para trazer esses medos à luz da consciência e começar a transformação. Vamos começar pelo primeiro e mais destrutivo de todos os fantasmas. Hill chamava de o medo da pobreza. Presta atenção, porque esse medo é diferente do que você imagina. Não é apenas o medo de não ter dinheiro. É o medo paralisante que te faz aceitar empregos que você odeia, que te impede de investir em você mesmo, que te mantém preso por dependência financeira. É o medo que sussurra: melhor não arriscar, melhor ficar onde está, pelo menos aqui você tem segurança. O medo da pobreza se manifesta através de sintomas que você provavelmente já sentiu. A indecisão crônica, quando precisa tomar decisões sobre dinheiro. A dúvida constante em relação a toda oportunidade que aparece. A preocupação excessiva que te mantém acordado à noite pensando em contas. A procrastinação que faz você deixar para amanhã as ações que poderiam mudar sua vida hoje. Hill dizia que um inimigo identificado já está 50% derrotado. O segundo fantasma é igualmente perigoso. Napoleon Hill chamava de o medo da crítica. Esse medo explica por que tantas pessoas brilhantes nunca alcançam sucesso. Você tem uma ideia de negócio, mas não executa porque está com medo do que vão pensar. Você quer mudar de carreira, mas não muda porque a família vai criticar. Você quer investir diferente, mas segue a manada porque tem medo de ser julgado se der errado. Hill descobriu que esse medo destrói a iniciativa e mata a imaginação. Os sintomas do medo da crítica são devastadores. Você se torna excessivamente autocrítico, nunca satisfeito com nada que faz. Você desenvolve falta de personalidade, sempre seguindo opiniões dos outros. Você gasta dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não se importam. E o pior de tudo, você nunca expressa suas opiniões reais por medo de ser rejeitado. Quantas fortunas deixaram de ser construídas por medo do que os outros vão dizer? Quantos sonhos foram enterrados? O terceiro medo identificado por Napoleon Hill é o medo da doença. Esse é sutil, mas extremamente destrutivo para sua prosperidade. Por quê? Porque ele te faz viver em estado constante de preocupação com saúde, gastando energia mental preciosa, que poderia estar criando riqueza.
Hill observou que esse medo cria hipocondria. Você acredita estar doente sem estar. Cria autossugestão negativa. Você repete para si mesmo que é fraco, que não aguenta pressão, que vai adoecer se trabalhar muito. Agora presta atenção no quarto fantasma, porque esse aqui destrói relacionamentos e carreiras simultaneamente. Napoleon Hill chamava de o medo da perda do amor. Esse medo te faz aceitar relacionamentos abusivos por medo de ficar sozinho. Te faz tolerar desrespeito no trabalho por medo de perder a aprovação do chefe. Te impede de negociar salários melhores porque você tem medo de que não gostem mais de você. Hill descobriu que esse medo faz você sacrificar tudo para manter a aprovação. O quinto fantasma é especialmente relevante. Napoleon Hill identificou o medo da velhice. Você pode estar pensando, mas eu sou jovem ainda. Isso não se aplica. Engano. Esse medo opera em todas as idades. Nos jovens, aparece como medo de não ter tempo suficiente. Então você nunca começa nada porque acha que já deveria ter começado antes. Nos mais velhos, aparece como medo de que já passou o tempo. Então você desiste antes de tentar dizendo que é tarde demais para tudo. E chegamos ao sexto e último fantasma. Napoleon Hill chamava de o medo da morte. Esse é o mais profundo de todos. Não é apenas medo de morrer fisicamente. É o medo de viver sem significado, de chegar ao fim sem ter realizado nada importante. Ironicamente, esse medo te paralisa e te impede de viver plenamente agora. Você adia seus sonhos, você não arrisca nada significativo. Você joga pelo seguro sempre. E no final, você morre sem ter realmente vivido segundo suas próprias regras. Agora chegou o momento da prática que eu prometi. Vamos fazer juntos um exercício poderoso que Napoleon Hill ensinava. Não precisa pausar o vídeo, apenas me acompanhe mentalmente. Primeira pergunta. Qual dos 6 medos te causa mais desconforto quando você pensa nele? Não precisa responder em voz alta. Apenas observe qual medo ressoa mais forte dentro de você. Pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice ou morte. Respira fundo e seja honesto consigo mesmo. Segunda parte do exercício. Agora que você identificou o medo principal, pense em 3 decisões importantes que você tomou no último ano. Pode ser sobre trabalho, dinheiro, relacionamentos, qualquer coisa significativa. Analise cada decisão com essa pergunta. Essa escolha foi motivada por amor e ambição ou foi motivada por medo? Seja brutal na sua honestidade. Hill descobriu que a maioria das pessoas toma 90% das suas decisões baseadas em medo, não em desejo genuíno. Terceira e última parte. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você precisar tomar uma decisão, qualquer decisão, faça essa pergunta antes. Estou escolhendo isso porque quero ou porque tenho medo de não escolher? Se a resposta for medo, pause, respira e conscientemente escolha uma opção diferente, mesmo que seja desconfortável. Napoleon Hill ensinava que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. E cada vez que você age apesar do medo, você enfraquece esse fantasma. Hill fazia uma distinção fundamental que preciso te contar. Ele dizia que existem 2 tipos de medo. O medo útil, que te protege de perigos reais e imediatos. E o medo destrutivo, que te paralisa baseado em ameaças imaginárias que provavelmente nunca vão acontecer. Os 6 fantasmas do medo que estudamos hoje pertencem todos à segunda categoria. São medos imaginários que você alimenta através dos seus pensamentos repetitivos. E aqui está a boa notícia. O que a mente cria, a mente pode destruir. Vou te dar agora o antídoto definitivo que Napoleon Hill descobriu para todos os 6 medos. Ele chamava isso de fé aplicada. Não estou falando de fé religiosa necessariamente. Estou falando de fé como certeza mental de que você é capaz de conquistar o que deseja. Hill descobriu que fé e medo
não podem coexistir na mente ao mesmo tempo. Quando você cultiva fé genuína nas suas capacidades, os medos automaticamente se dissolvem. Sua tarefa diária é alimentar pensamentos de fé. Hill estudou pessoas que venceram cada um desses 6 medos e descobriu um padrão. Todas elas tinham algo que ele chamava de propósito definido. Um objetivo tão claro e tão forte que superava qualquer medo. Quando você tem um propósito que te consome, que te inspira, que te faz levantar da cama empolgado todos os dias, os medos perdem o poder. Eles ainda podem estar lá, sussurrando, mas não conseguem mais te controlar, porque agora você tem algo maior que seus medos. Você tem uma razão para viver. Então a verdadeira pergunta não é: como eu elimino meus medos? A verdadeira pergunta é: qual é o meu propósito que é maior que meus medos? Se você não tem essa resposta agora, tudo bem. Mas você precisa começar a buscar. Porque enquanto você viver sem propósito definido, os 6 fantasmas do medo vão continuar controlando sua vida, suas finanças, suas decisões, seu destino. Napoleon Hill dizia que a vida começa quando você decide exatamente o que quer dela. Antes disso, você está apenas existindo. Obrigado por estar aqui. Se esse vídeo tocou em algo profundo dentro de você, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que está sendo controlado por algum desses medos. E me conta nos comentários, qual dos 6 fantasmas você identificou como o mais forte na sua vida? Vamos criar uma comunidade de pessoas corajosas que enfrentam seus medos. Até o próximo vídeo.